construção de mundos narrativos, ela ocorre o tempo inteiro quando a gente está criando ficções ou consumindo ficções, né? Porque do mesmo jeito que lá no processo de autoria há um design de mundo, no nosso processo de recepção também há uma reconstrução, uma arquitetura mental partilhada desses mundos narrativos. Mas mesmo a obra mais realista, inclusive a minha tese foi por aí, né? A ideia de que a obra de ficção televisiva aclamada pela crítica como talvez a obra de ficção televisiva mais realista de todos os tempos, que é The Wire, como o mundo dela é completamente construído como se fosse o de Senhor dos Anéis, como se fosse o de Star Wars. Por mais realista que seja a obra, ela está sempre construindo o mundo. A ficção seriada eu considero a mídia em que a construção de mundos é mais importante. Mas quando a gente está pensando em série, em telenovela, e quanto mais longa a ficção, mais forte isso se torna, por isso, por exemplo, nas telenovelas muito mais forte que nas séries, mais a gente precisa de perfis de personagem muito bem desenhados, mais a gente precisa de ambientes específicos que vão ser recorrentes ao longo daquela obra, que vão ter sentidos muito claros em relação a como constroem certos personagens, como constroem certos dramas, mas a gente precisa ter um conjunto de atmosferas e de texturas sensíveis recorrentes para contaminar o apreciador com aquelas emoções, e mais a gente precisa de histórias que reverberem temas específicos que aquela obra quer tratar. Né? A dinâmica de construção de mundos, ela não é específica de um tipo de mídia. Se a gente pensa, por exemplo, no Rancho Fundo, que é uma telenovela, ela tem todo um modo de construção de personagem baseado em certos tipos sociais que a gente está acostumado a ver em histórias que se passam em um Nordeste mitificado. Ela tem todo um tipo de ambiente, todo um tipo de trejeito. É um mundo onde as figuras humanas se portam de maneira muito exacerbada, muito teatral, onde o gesticular, a elocução é muito exagerada, onde há uma certa ingenuidade, onde a noção de moralidade é dividida muito claramente entre virtude e vício. Então você tem toda essa construção aí. E mesmo quando a gente vai para as telenovelas mais realistas, como qualquer obra, sobretudo qualquer obra seriada, qualquer obra de longo prazo, vai ter um conjunto de recorrências temáticas em termos de dinâmicas de construção de personagem, de ambiente, de atmosfera, e certas histórias que vão ser comuns ali dentro. Toda obra, e mais ainda obras de longo prazo, vai ter uma dinâmica de construção de mundos. Eu acho que é importantíssimo a gente, pensando em termos de Brasil, ampliar a nossa noção do que o Brasil é, né? Eu tenho um amigo que às vezes ele brinca, quando se fala de uma tecnologia ou de algum tipo de dinâmica social, e ele é antropólogo, e ele diz, tecnologia tal já chegou lá no Brasil. E lá no Brasil ele se refere a Rio e São Paulo de maneira irônica, porque às vezes quando se fala de Brasil parece que só existem esses dois estados. Não só em termos de teledramaturgia, mas em termos de produção cultural de maneira geral, o Brasil, a gente precisa deslocar um pouco esse tipo de mentalidade. E eu acho que regionalmente alguns lugares já fazem isso muito bem. A Casa de Cinema de Porto Alegre, por exemplo, sempre teve uma produção televisiva muito prolífica regional. E a academia sempre observou muito bem essa produção. Eu acho que em outros estados a gente está começando mais a ter esse tipo de sensibilidade. Mas depende também de que academia a gente está falando. Porque nós, especificamente aqui, a gente estuda muito mais os conteúdos em si. Eu acho que em alguns estados, a própria Bahia, por exemplo, certos outros elementos dessa produção já são muito bem documentados e estudados, como, por exemplo, o aspecto produtivo, o aspecto da economia política do audiovisual. Características específicas em cada uma dessas obras, eu acho que a gente consegue identificar sim. E o livro, ele se debruça muito sobre características específicas que a gente vai encontrar em 3 obras baianas que a gente analisou mais detidamente, né? Então, por exemplo, a gente observou que em Os Sonhadores, a gente tem um mundo, a construção de um mundo que dicotomiza muito fortemente o universo de referências e as dinâmicas de entendimento do mundo a partir de 2 eixos. O eixo etário,
Então, adolescentes e adultos na série enxergam o mundo de maneira muito diferente, e o eixo da normatização, as figuras normatizadas e as figuras alternativas da série. Então, a gente tem um conjunto de figuras alternativas que enxergam o mundo de maneira muito mais poética, muito mais passional, e um conjunto de pessoas que enxergam o mundo de maneira muito mais burocrática. Enquanto em Hunt, a gente tem a ideia da cidade como tesouro, né? Da descoberta da cidade como algo potencialmente enriquecedor para aqueles que se dispõem a navegar pela urbe. Já em As Aventuras de Amy, a gente tem a vida doméstica infantil muito mais rica do que ela pode parecer a princípio. A grande recorrência que eu diria, então, que existe para as ficções regionais de forma geral é que há uma diversidade imensa de mundos sendo produzidos em distintas obras que a gente, enquanto academia, tem falhado em observar.